A Bíblia diz, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, que havia uma mulher casada, amada pelo seu esposo, porém estéril. E por ela ser estéril, o seu marido teve uma outra esposa para poder lhe dar filhos. Enquanto que Ana era muito amada, Penina, a outra esposa de Eucana, talvez não fosse tão amada, mas lhe dava filhos. E uma coisa que eu sei por experiência de vida é que muitas vezes dói muito mais ver acontecendo na casa do vizinho do que não acontecer na minha. O ser humano, ele tem tendência a se incomodar muito mais com o que o outro tem do que com o que falta a ele. Não, mas eu tenho isso. Mas está me faltando algo. E por que está faltando para mim e tem tão abundante na vida do pastor Cleber? E aí isso às vezes incomoda muito mais do que a ausência na minha vida. Por que, Deus, na minha casa não tem, e na casa do irmão Pedro, do irmão José, tem tanto? Eu fico imaginando, eu lendo esse texto, eu fico imaginando quantas vezes Ana não foi até a igreja orar e pedir a Deus, Penina tem tantos, eu só queria ter um, me abençoe com pelo menos um, para que Penina não fique tirando tanta onda comigo, para que ela não fique fazendo tão pouco caso de mim. Eu sei que meu marido me ama, mas eu não consigo lhe dar filhos, me dê pelo menos um, para que ela veja que eu também posso gerar filhos. E Deus, calado, o silêncio de Deus também é resposta. Mas eu entendo assim, mesmo passando por luta, mesmo passando por prova, mesmo sendo atribulada, mesmo sendo maltratada por a outra esposa do seu marido, mas ela ia para a igreja. Aleluia. Ela ia adorar a Deus. Ela ia oferecer o seu sacrifício, o seu louvor, a sua adoração a Deus. E no dia que ela resolveu fazer diferente, não se incomodou mais com as afrontas de Penina, não se preocupou mais com as tolices de Eucana, quando disse para ela: mas por que você chora tanto? Por que você não come? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Aonde? Glória a Deus. Mas ela deixou tudo isso para trás e foi adorar a Deus. E eu imagino, meu bispo, que naquela noite ou naquele dia, ela não foi pedir um filho ao Senhor para que Penina pudesse ver que ela também poderia gerar. Não. Ela não foi pedir um filho a Deus para que o seu esposo notasse que ela também era capaz de lhe dar filhos. Não. Ela foi pedir um filho a Deus e disse a ele: se o Senhor me der, eu me devolvo. Glória. A Bíblia diz que ela fez um voto. Ela fez um voto a Deus daquilo que ela mais desejava na terra. Ela não disse: se o Senhor me der 2, eu vou lhe dar 1. Não. Ela disse: se o Senhor me der 1, eu devolvo ele para o Senhor. Glória. E ele vai viver todos os dias da sua vida na casa do Senhor, servindo ao Senhor. E isso alegrou o coração de Deus. Enquanto ela orava, e orava tão intensamente que a Bíblia diz que a sua boca se mexia, mas não saía som da sua garganta. O sacerdote olhou para ela e a teve embriagada.
E ainda chamou a sua atenção, e ela com toda a humildade disse: não, meu Senhor, não estou embriagada, sou uma mulher atribulada, estou me derramando na presença do Senhor, porque eu sei que só Ele pode resolver o meu problema. Eu sei que só o Deus de Israel pode mudar a minha história. Eu sei porque eu estou aqui clamando tanto. E aí Eli diz a ela: vá, e o Deus de Israel Glória. conceda o desejo do seu coração. Louvado seja Deus. Como é importante nós recebermos a bênção do homem de Deus. Às vezes nós vamos tomar uma decisão e esquecemos de consultar o homem de Deus. Às vezes nós precisamos de uma resposta da parte de Deus e esquecemos de consultar o nosso profeta, o nosso pai espiritual, o nosso líder, o nosso pastor. Muitas vezes desabafamos no Facebook, nos grupos do WhatsApp, mas apresentar a Deus diante do homem de Deus, às vezes nós temos dificuldade. Mas quando ela apresentou ao homem de Deus, disse o que estava ali fazendo, o homem de Deus disse: vá em paz, Glória. e que o Deus de Israel conceda o desejo do seu coração. Aleluia.